Olá, vou apresentar o artigo intitulado Monitoramento e caracterização de vossoroca associada a técnicas de controle de erosão, elaborado por mim, Taine Samara Machado da Silva, e pela professora doutora Cláudia Marice dos Santos Rota. Este artigo foi dividido em introdução, objetivo, metodologia, caracterização da área de estudo, resultados e discussão e conclusão. A erosão ela consiste em um processo natural da dinâmica superficial terrestre, o qual envolve a desagregação, transporte e deposição de partículas do solo. Entretanto, atividades antrópicas como a retirada da vegetação nativa e substituição por pastagens e culturas agrícolas geram um desequilíbrio ambiental, fazendo com que as taxas de erosão sejam superiores às taxas de formação do solo, o que acarreta prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Atualmente, existem inúmeras técnicas de controle e recuperação de processos erosivos. Entretanto, esses procedimentos podem ser complexos e demandar altos custos, além de que muitas vezes não apresentam os resultados esperados. Sendo assim, o monitoramento, muitas vezes negligenciado, é de extrema importância para a verificação da efetividade das técnicas de controle de erosão, auxiliando na identificação e correção de falhas, além de permitir acompanhar o desenvolvimento das questões erosivas. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar e monitorar uma vossoroca situada em área rural, na qual se associam técnicas de controle de erosão, a fim de verificar se tais técnicas estão sendo efetivas e identificar aspectos que contribuam para o surgimento e evolução dos processos erosivos. O desenvolvimento deste trabalho abrangeu trabalhos de escritório e de campo. Os trabalhos de escritório, além de terem possibilitado realizar um levantamento bibliográfico sobre a temática erosiva, permitiram realizar a caracterização geológico-geotécnica e ambiental da área de estudo, a partir de materiais como mapa topográfico, imagens de satélite e mapas temáticos. Além disso, foi analisado o ano hidrológico da área de estudo a partir da série histórica disponibilizada pela Agência Nacional de Águas. Os trabalhos de campo, por sua vez, complementaram os trabalhos de escritório, identificando aspectos não observados pela fotointerpretação e confirmando e detalhando características previamente identificadas. Além disso, permitiu caracterizar as técnicas de controle e realizar o monitoramento das feições erosivas a partir do método de estaqueamento. A partir dos dados obtidos tanto em escritório quanto em campo, foi realizada uma análise a fim de avaliar a evolução das feições erosivas, bem como verificar a efetividade das técnicas de controle de erosão adotadas na área de estudo. A área estudada consiste em uma subbacia hidrográfica de aproximadamente 0,161 km², localizada em uma propriedade rural no município de Buri, sudoeste do estado de São Paulo, Brasil, sendo tributária do córrego Mandaçaia, que por sua vez é tributário do rio Paranapanema. A subbacia ela é destinada à pecuária bovina, sendo assim a vegetação é composta predominantemente por pastagem, com pequenos fragmentos florestais de Mata Atlântica. O clima da subbacia é o CFA, caracterizado como um clima subtropical que apresenta verão quente com temperatura superior a 22 graus e precipitações ao longo de todos os meses do ano. A área de estudo tem como substrato rochoso duas unidades litoestratigráficas, sendo elas a formação Tatuí e o subgrupo Itararé. A formação Tatuí se associa a um solo saprolítico de características argilosas e coloração clara, enquanto que o subgrupo Itararé é recoberto por um solo de pouca coesão, com textura predominantemente arenosa e coloração clara a alaranjada. Os resultados de discussão são divididos em caracterização das feições erosivas, monitoramento das feições erosivas e técnicas de controle de erosão.
Inseridas na subbacia de estudo encontram-se 5 feições erosivas, as quais se divergem em função de suas dimensões e grau de evolução. Na extremidade superior da área de estudo, associada à formação tatuí, sob um solo saprolítico e com características argilosas, em declividade forte e ondulada com solo exposto, foi identificado o processo erosivo, no qual estão presentes sulcos e ravinas de extensões consideráveis e profundidade que chega a 1,60 m. Nessa área é possível observar o fenômeno do empastilhamento decorrente da contração da argila presente no solo. Já na região central e inferior da área de estudo, associada ao subgrupo Itararé, sob um solo de pouca coesão com características arenosas, em declividade ondulada, coberto por pastagem, foram identificadas 3 erosões de menor porte, as quais se desenvolveram em virtude do rompimento dos terraços existentes na subbacia. Além disso, foi identificada também uma vossoroca de grandes dimensões e contínua em relação aos canais de drenagem. Analisando o mapa topográfico elaborado em 1978, juntamente com imagens de satélites atuais, foi verificado que as ramificações dessa vossoroca se situam sobre o que antes era ocupado por canais de drenagem de primeira ordem desta subbacia. Tendo em vista a grande área ocupada por feições erosivas distintas, foram definidos 7 trechos de análise visando facilitar o estudo. Esses trechos buscaram agrupar as feições erosivas ou trechos das mesmas em função das características similares. O posicionamento das estacas para o monitoramento da evolução dos processos erosivos também considerou particularidades de cada trecho, objetivando monitorá-los de forma adequada. O trecho 3, por exemplo, tem-se a cabeceira principal da vossoroca, que possui cerca de 1,5 m de profundidade e 2 metros de largura. E apesar de não ser tão profundo, em alguns trechos ele chega a ter 10 metros de largura, em alguns pontos. Nessa área, além de ter sido colocadas estacas na borda da vossoroca, foram colocadas também no chão para verificar o acúmulo de sedimentos e nas paredes para verificar a evolução vertical da feição erosiva. Já o trecho 4, ele se caracteriza por possuir canal estreito e profundo, com largura inferior a 1 metro e a profundidade de aproximadamente 3 metros. Nesta área é possível observar uma barreira de galhos marginalmente ao lado esquerdo da vossoroca, a fim de diminuir a evolução da feição erosiva a partir da interceptação do escoamento superficial. A partir dos resultados obtidos pelo monitoramento, foi possível verificar que a vossoroca se encontra ativa. Entretanto, seu crescimento não ocorre devido ao destacamento de partículas do solo superficial em suas bordas, mas sim a partir da erosão das paredes, sobretudo das cabeceiras das ramificações, e também pelo acúmulo de sedimentos ao fundo da vossoroca. O escoamento superficial, ao atingir as cabeceiras, encontra os materiais geológicos estruturados em ângulos retos e inicia a erosão a cerca de 60 centímetros de profundidade, onde as raízes da pastagem não exercem proteção. Conforme o material vai sendo erodido nesse trecho intermediário das paredes, cria-se uma situação de instabilidade para a camada superficial, que em dado momento se desprende da cabeceira e desmorona, causando então um aumento horizontal da feição. Com relação às feições erosivas decorrentes do rompimento de terraços, não foi observada nenhuma evolução, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Bom, dado o exposto, entende-se que, apesar das condições geológicas, geotécnicas e ambientais da área de estudo favorecerem o surgimento de processos erosivos, é necessário que chova quantidade de tempo suficientes para se saturar a camada de solo superficial, ao ponto de que a mesma perca resistência e não seja mais sustentada pelas raízes das pastagens. Com relação às técnicas de controle, foram identificadas 2 metodologias na área de estudo. A primeira se trata do terraceamento, que consiste em uma técnica baseada na construção de terraços,
sendo esses compostos por um canal e um camalhão, os quais têm como intuito armazenar a água proveniente do escoamento superficial e promover a infiltração de água no solo de maneira lenta. Entretanto, para a construção desses terraços é necessário seguir diversos critérios, como a morfologia do terreno, tipo de solo, uso e ocupação, dentre outros. Porém, foi observado que na área de estudo, muitos terraços se romperam, originando novas feições erosivas. E apesar do monitoramento não ter verificado o crescimento dessas feições, foi possível compreender que o surgimento das mesmas se deu tanto em função das condições ideais de chuva, quanto das características do relevo dos terraços. Essas feições, elas se encontram em pontos do terreno associados à concavidade dos canais de primeira ordem, que já existiram na subbacia estudada. Isso, associado ao fato de o desenho dos terraços não acompanhar adequadamente a morfologia do terreno, levou à concentração do escoamento superficial ao invés de sua dispersão. A segunda técnica de controle identificada na área de estudo foi a barreira de galhos. A barreira de galhos ela consiste em uma barreira formada por materiais vegetais, como galhos de árvores, tendo como objetivo a interceptação de sedimentos erodidos e a diminuição da velocidade do escoamento superficial. Entretanto, assim como a técnica anterior, é necessário seguir especificações, como o diâmetro dos galhos e a altura da barreira. Porém, foi observado que as barreiras de galhos presentes na subbacia de estudo foram dispostas de forma aleatória e com grande espaçamento entre si, comprometendo a sua efetividade, tendo em vista que o escoamento superficial e os sedimentos erodidos podem passar com facilidade entre os espaços abertos na barreira. Além disso, é possível que essas áreas abertas contribuam para a criação de caminhos preferenciais que atuam na concentração e aumento da velocidade do escoamento superficial. Por fim, conclui-se que a área de estudo apresenta características geológico-geotécnicas e ambientais que favorecem o desenvolvimento de processos erosivos, tais como relevo ondulado, pluviosidade elevada, características arenosas e de pouca coesão e pisoteamento do gado. A partir do monitoramento realizado pelo método de estaqueamento, foi possível observar que a Vossorock está evoluindo de forma lenta a partir da desestabilização de partículas do solo em suas paredes. Porém, seria necessário um maior número de medições para um melhor detalhamento desse processo. Além disso, com relação à técnica de estaqueamento, conclui-se que esta se trata de um método bastante viável economicamente, sendo indicada então para situações em que não se dispõe de recursos para utilizar técnicas mais dispendiosas. Além disso, esse método permite detectar pequenas variações na evolução da erosão. Apesar disso, é inviável para erosões muito extensas ou áreas de difícil acesso. Com relação às técnicas de controle de erosão, verificou-se que a falta de planejamento em sua construção comprometeu a sua eficiência. E isso são casos comuns no Brasil, quando associados a materiais geológicos facilmente erodíveis. Sendo assim, recomenda-se a consideração de aspectos como declividade, comprimento da encosta, propriedades e índices físicos do solo, cobertura vegetal e uso e manejo do solo na determinação de qual a melhor técnica conservacionista a ser empregada na área, bem como deve ser seu dimensionamento.